Vamos para a palavra? Alguém animado para receber uma porção do céu aí? Então, você que trouxe a sua Bíblia de papel, parabéns, viu? Carregue sempre com você sua Bíblia, não tenha vergonha do Evangelho que te libertou. Vamos para a palavra. Título da mensagem dessa noite é: O Deus que me vê no deserto é o Deus que sustenta a promessa. Você pode repetir comigo esse título no 3, 1, 2, 3. O Deus que me vê no deserto é o Deus que sustenta a promessa. Mais uma vez, vamos lá? O Deus é o Deus que sustenta a promessa. Gênesis capítulo 16, versículo de número 2, aqui então começa a nossa mensagem. Gênesis capítulo 16, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Sara a Abraão: Já que o Senhor me tem impedido de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão então atendeu a proposta de Sarai, e assim concedeu Agar um filho para Abraão. Essa história a gente começa então narrando e ouvindo. Com certeza você já conhece a história de Abraão, com certeza você já ouviu alguém falar sobre Abraão, talvez Abraão foi parte do teu devocional com Deus. Alguém que era cercado por promessa, alguém que carregava uma palavra do céu que seria pai de multidão. Amém, meu irmão? Abraão, pai de multidão. Mas diante da lógica humana, era praticamente impossível Abraão conceder um filho e se tornar pai de multidão. Biologicamente falando, sem chance alguma. Olhar para Abraão já na fase idosa, já há anos, junto com Sara, olhar para a realidade dele dentro de casa, era perceber que seria praticamente impossível diante da lógica humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer e pontuar, Romanos capítulo 4, versículo 19: O corpo de Abraão já estava amortecido, e o ventre de Sara já estava morto. Ou seja, o que significa? Sem produção, sem óvulo viável, sem capacidade de gerar vida. Era algo que, se alguém ouvisse falar, Abraão vai ser pai de multidão, isso não tem como acontecer. Mediante toda essa história, surge então uma terceira pessoa, cujo nome era Agar. Você pode repetir comigo no 3 o nome dessa mulher? 1, 2, 3. Quem era Agar? Agar era uma escrava. Agar era uma serva egípcia que vivia na casa de Abraão, possivelmente uma serva que foi adquirida quando Abraão desce ao Egito. Ele adquire então Agar. Agar passa a ser então uma serva dentro da casa de Abraão, uma escrava. Agar não tinha voz, não tinha direito, não tinha decisão própria, não tinha salário, até porque ela era uma escrava. Olhar para todo esse emaranhado, Abraão, Sara, Agar, você pode imaginar, pastor, você vai falar sobre a diferença de Isaac e Ismael? Não. Pastor, você vai falar sobre a precipitação de Sara, ou até mesmo omissão de Abraão? Também não. O que eu vim pregar nessa noite é sobre a história de uma mulher, cujo nome era Agar. Eu vim falar sobre Agar hoje. É sobre a história de Agar que eu quero mergulhar. O que nós como igreja podemos aprender, o que nós podemos receber através da vida dessa mulher. Agar, alguém que vivia no canto da casa. Agar, alguém que talvez diariamente se tornava por ela mesma desprezada, porque ela não via destino, não via futuro, ela era uma escrava, olhando sempre para baixo, talvez com dificuldade de andar de cabeça erguida, com medo de encarar a realidade que ela tinha e vivia. Ela vivia dentro da casa da promessa, mas não vivia promessa alguma, porque Agar era apenas uma serva. Um belo dia, Sara olhou para Agar e pensou: essa moça, ela pode gerar no meu lugar. Essa moça Agar
que trabalha aqui dentro de casa, ela pode ser útil para algo. Fazer o quê? Gerar um filho para mim. Sara tem uma brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia de Sara? Olhar para Agar e olhar para Agar de forma útil. Ela olhou para Agar e pensou: eu não posso gerar, mas alguém pode gerar no meu lugar. Sara, com certeza, viu várias outras mulheres fora de casa. E ela, ao escolher, ela não escolheu qualquer uma. Ela olhou para dentro de casa e viu que dentro da casa dela tinha uma serva diferenciada. Quem era essa mulher? Agar. Sara pensou: ela pode ser além de uma escrava aqui em casa, ela pode gerar um filho para mim. Atenção, igreja. Hoje eu prego sobre a história de Agar, mais uma vez enfatizando. Agar era alguém que não tinha voz. Agar era alguém que não tinha esperança. Agar não tinha direito, não tinha futuro, mas que alguém olhou para ela no canto da sala, alguém que olhou para ela no canto da cozinha, alguém que olhou para ela e pensou: ela vai gerar para mim, ela pode gerar algo para mim. Hoje a história de Agar de alguma forma se cruza com a nossa. Como assim, pastor? Talvez pessoas entraram aqui por essas portas com histórias que carregaram muitas marcas, passados de dores, casamentos que um dia foram totalmente dilacerados por frustrações, brigas, traições, perdas. Pessoas que quando olham para a sua jornada, de alguma forma pensam: Deus, eu não tenho mais utilidade para nada, porque quando eu olho para a minha realidade, eu não vejo um futuro. É a nossa história se comparando com a história de Agar. Mas escuta, igreja, em algo que eu quero liberar para a tua vida. Mas alguém um dia olhou para mim e para você e disse: vai gerar para mim. Esquecido, mas pode gerar para mim. Abandonado, mas pode gerar para mim. Frustrado pode até ficar, mas você pode gerar para mim. O céu olhou para dentro da tua casa, Deus olhou para dentro do teu coração e disse: você vai gerar para mim. Você nasceu para gerar. Eu vou repetir: você nasceu para gerar. Deus te escolheu para gerar, e você vai gerar muito milagre pela frente ainda nessa terra. Alguém comigo aí nessa noite? Aplauda o nome do Senhor se você acredita nessa palavra. Repita comigo: eu ainda vou gerar muito milagre. Eu não sei se você compreende isso, mas agora Agar terá que gerar um filho no ventre dela. Atenção, o filho que Agar vai gerar vai ser dela? Não. O filho que Agar vai gerar vai ser de Sara, para Sara desfrutar com Abraão. Mas pera aí, pastor, como é que ela vai gerar algo que não é dela? Não faz sentido. Como que Agar vai gerar algo que não vai ser para o benefício dela? Não faz sentido, pastor. Agora, a minha mente aqui esquentou, pastor. É exatamente como Deus nos vê muitas vezes. Estamos gerando sementes. Atenção, igreja. Eu e você estamos carregando sementes que o céu colocou no nosso coração, mas em dado momento, em algumas horas, nós achamos que essa semente é nossa. A minha casa, os meus filhos, o meu ministério, o meu trabalho, tudo que geramos, e escuta isso, meu irmão, tudo que geramos, tudo que nasceu para nós, será que será nosso? Será que é para mim? Será que é meu? Não, existe um dono. Fala comigo: existe um dono. Tudo que nós temos existe um dono. O que você tem existe um dono. Escuta, você gerou, mas foi para alguém, pois já tinha um dono. O que Deus coloca para você gerar nunca vai ser teu, será sempre de Deus. Atenção, quem é o dono? É o Senhor. Então tudo é dele, tudo volta para ele. Alguém que me escolheu no canto da sala, alguém que me escolheu no canto da casa para gerar para ele, para ser fruto dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as...
Então tudo é dele. Essa palavra que eu prego nessa noite não é minha, é dele. O louvor que eu cantei mais cedo não é meu, é dele. A unção que eu prego nessa noite não é minha, é dele. O chamado que eu carrego não é meu, é dele. O dom que está sobre a minha vida não é meu, é dele. A minha casa não é minha, é dele. Os meus filhos também não são meus, é dele. O meu sonho não. Eu não trabalho com o meu sonho, eu trabalho com o sonho dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu coloco a minha mão, ai de mim achar que eu sou dono de uma coisa. Eu sou apenas mordomo do Senhor nessa terra, porque tudo é dele, tudo é para ele. Alguém concorda comigo nessa noite? Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Sara não iria escolher qualquer uma para gerar o filho dela. Agora Sara vai viver uma grande virada, de escrava para se tornar alguém que gera dentro da casa da promessa. Meu Deus do céu, forte, né? A pergunta é: e quando Deus muda a minha realidade, como é que eu me sinto? Será que muda alguma coisa dentro de mim? Será que meu nariz aumenta? Quando Deus começa a movimentar algumas peças na minha vida, escuta algo, hein? Agar só começou a gerar, Ismael ainda nem nasceu. Ismael está sendo gerado. Será que mudou alguma coisa em Agar? Será que Agar vai tentar humilhar alguém? Será que Agar vai ficar mais soberba só pelo fato de gerar uma semente de promessa? Fala comigo, misericórdia. Será que Agar vai ficar mais orgulhosa? Mas peraí, ela só está começando a gerar uma sementinha. Ismael nem nasceu. Será que Agar já vai se achar? Por estar grávida de Abraão e apenas por emprestar o ventre para Sara, será que ela vai achar que é a dona da casa? Por ser mãe de um filho de Abraão, será que passou na cabeça de Agar que Sara se tornaria escrava no lugar dela? Gênesis capítulo 16, versículo 4 vai nos dizer o que vai começar a acontecer nessa casa. Gênesis 16, versículo 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Ok. A semente da promessa, Agar começa a carregar. Quando Agar se viu grávida, está na Bíblia. Quando Agar se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Meu Deus. Mas peraí, Ismael nem nasceu. A totalidade da promessa de Deus na vida de Agar nem veio para fora, e ela já começou a humilhar alguém que um dia tirou ela do canto da casa. Atenção, a verdade desse texto é que muitos pegam o texto isolado de Sara rejeitando Agar, mas só que muitos excluem a parte que quem começou tudo isso foi Agar, desprezando e humilhando alguém que um dia levantou ela. Ismael nem tinha nascido, Ismael nem tinha mas Agar se achou no direito de menosprezar Sara. Peraí, Ismael ainda estava na barriga, mas Agar se achou no direito de olhar para Sara e começar a menosprezar aquela que um dia olhou para ela no canto da sala e falou: vem cá, eu vou subir teu nível aqui dentro de casa. A falta de honra começa dentro da casa de Abraão. A confusão começa. Será que quando Agar começou a gerar Ismael, será que apenas revelou aquilo que estava no coração de Agar já? Pastor, Ismael ainda estava sendo gerado e Agar já estava se perdendo no meio do caminho. Nem nasceu, mas a postura de Agar já tinha mudado. Pastor, onde você quer chegar? É porque a história de Agar se parece comigo e com você. Cadê você para dar um glória só um glória? A totalidade da promessa de Deus nem veio à tona. Olha, eu vou te falar uma coisa: você ainda não está vivendo a totalidade da promessa de Deus. Então, o fato de você não estar vivendo a totalidade da promessa de Deus significa que você ainda está gerando semente. Então, o que nós precisamos nos cuidar diante da gestação da promessa é não se perder no meio do caminho.
Deus não quer que você se perca no meio do caminho, se distraindo com confusão, se distraindo com pessoas, falando coisas que não deveria para alguém. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu sou sangue quente, eu falo mesmo. Não, aí Deus está falando, é por causa disso que às vezes você atrapalha a bênção que eu tenho para você. Está falando demais, quer se movimentar, tomar atitude que Deus não pediu. Deus está falando, você ainda não está vivendo a totalidade da promessa. Ismael não nasceu ainda, você só está gerando. Então acalma o coração. Ajuda o irmão lá a aplaudir, irmão. Aqui ninguém fica sozinho, vascaíno. Tamo junto. Pô, Rodrigão, você é o cara, Rodrigão. Ainda nem se cumpriu. Fala comigo, ainda está em formação. Mas o coração já se exaltou já. Você conhece alguém assim? Rapaz, o camarada ainda não é nada. Já está se achando a última Coca-Cola do deserto. Ó, se vier na minha frente vai tomar uma banda, hein? Calma aí, varão, ó. Abaixa a bola, aleluia. Dá uma catucada de leve para essa pessoa, só para não ser dizer, fala para ela assim, ó. Calma, vai devagar, varão. Ismael ainda estava em formação, mas o coração de Agar já começou a se exaltar. Atenção, meu irmão. Olhar para a história de Agar é perceber o seguinte, comparando com a minha vida e a tua: Deus não nos chamou para competir com ninguém. Cadê você aqui nessa igreja? Ah, pastor, Deus não me chamou para competir com ninguém, não. Deus me chamou para fazer o que com a pessoa que está ao meu lado? Deus te levantou para você conceber propósito e trazer cura e alegria para alguém que andava sem esperança. Essa era a principal função de Agar: conceber propósito, trazer cura e alegria para Sara, que andava sem esperança. Cadê você que quer trazer cura e esperança para a vida de alguém? Deus não te chamou para competir com ninguém, meu irmão. Deus não te chamou para duelar com ninguém. Evangelho não é duelo, evangelho é levantar o irmão. Evangelho não é competição, evangelho é suportar o outro em amor, em oração. Cadê você que quer servir alguém em cura, em alegria? Foi para isso que Deus te levantou. Se você concorda comigo, aplauda o nome do Senhor no teu lugar. Deus te chamou para isso. E na boa, você vai concordar comigo que Deus elimine do nosso meio toda a altivez, que Deus elimine do nosso coração todo orgulho. Meu irmão, a pior coisa é gente orgulhosa. Que Deus arranque da nossa casa o orgulho. É ou não é, meu irmão? Um orgulho que tenta dominar nosso coração, ficar de bico, de nariz torcido. Sabe quem perde com isso? É você, querido. Casal, vamos falar de casamento. Camarada que quer ficar orgulhoso com a esposa. Parece adolescente, irmão. Às vezes eu faço gabinete com uns amados de 50 anos, parece que é adolescente de 15. Pastor, ela me magoou, ela jogou fora o amor que eu te dei. Para aí, irmão. Vai lá, entra na casa dessa mulher, dá um beijão de língua na boca dela. Fala para ela, vem cá, senta aqui, vamos resolver esse negócio, aleluia. Rapaz, a coisa é mais simples do que a gente imagina. Pô, mas dá um beijo de verdade, irmão. Tá com a tua esposa do teu lado aí? Dá um beijo nela aí, vai, tá liberado, vai. Amor, te amo, tamo junto, aleluia. Palhaçada é essa? Que Deus tire o orgulho do nosso meio. Camarada fica postergando falar, aí me perdoa. Rapaz, que dificuldade é pedir perdão, meu irmão. Você tá aqui ou foi embora? Rapaz, dificuldade que é? Aí, desculpa. Aí, perdão, aí. Aí, tamo junto. Amor, vem cá, perdoa, me perdoa. Aqui, Tiago capítulo 4, versículo 6. Eu vou te mostrar na Bíblia a única pessoa na Bíblia, Ian, que Deus rejeita. Ai, pastor, Deus rejeita. Ah, vou te mostrar. Ai, pastor, mas a graça não abraça. É, mas Deus se opõe. Rapaz, dura coisa é, Vitão, se tornar em oposto ao caminho de Deus. Eu acredito que ninguém quer entrar nesse caminho. Olha aqui. Mas Ele nos concede graça maior. Para quê? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Fala comigo, misericórdia. Mas concede graça aos humildes de coração. Eu declaro humildade no teu coração, meu irmão. Você nunca vai se opor contra Deus. Deus está arrancando do nosso coração todo orgulho. Deus está arrancando da tua casa o orgulho, em nome de Jesus. Se você acredita comigo nessa palavra, dá um glória a Deus bem forte no teu lugar. Orgulho na tua vida não, meu irmão. Ó, chega. Já foi fase, tá? Já foi fase.
Você não tem tempo para isso, irmão. Cheio de coisa para resolver, você vai ficar com tempo. Não sei o que, pastor, me magoaram, machucaram meu coração. Não, filho, orgulho não, acabou. Deus se opõe aos orgulhosos. E aí quando a gente olha nessa mensagem de H, fala comigo, H, a gente percebe a lei da vida. Qual é a lei da vida? Você colhe o que você concorda? Não é assim, Claudinha? Você colhe o que você planta. Tudo aquilo que nós semearmos nessa terra, nós vamos Acorda de manhã cedinho, vai semeando na tua casa amor, generosidade, carinho. Você vai colher isso, irmão. Aleluia. Principalmente para os casados. Vai semeando de manhã, varão, ó. Você quer um café na cama, meu amor? Vai semeando, amor. Quer uma sobremesa, uma torta alemã, uma trufa do Johnny? Rapaz, vai semeando. Chega uma hora que você vai Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aqui, o apóstolo Paulo vai dizer: não se deixe enganar. Você não pode andar enganado com isso. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Agora vamos voltar para a história de H. Quem está comigo, diga amém. Aguenta firme nessa cadeira que tem muita coisa boa para você receber de Deus nessa noite. Eu só estou na introdução da mensagem. Amém? Alguém ama a palavra de Deus? Agora H vai ter que enfrentar a dor de passar pela humilhação. Ela está semeando maltratar a dona de casa. Então o que vai acontecer para H? Vai vir ao retorno dela de uma forma ainda muito mais forte. Agora H vai perceber que Sara não vai tolerar ser desprezada dentro de casa. E com isso, Sara vai ter atitudes dolorosas contra H, infelizmente. Gênesis capítulo 16, versículo 6. Disse-lhe Abrão: eis que a tua serva está em tuas mãos. É Abrão falando para Sara, porque Sara estava desabafando. Abrão, não aguento mais essa sem vergonha, essa malcriada. Essa garota está me desprezando dentro da minha casa, Abrão. Você tem que fazer alguma coisa, Abrão. Parece você falando do teu marido. Você tem que fazer alguma coisa, Robert. Aí Abrão olha para ela e fala assim: ela está na tua mão, faz o que você acha melhor. Aí, Abrão jogando para Sara. Então Sara a humilhou. Sara fez o que, gente? Humilhou. Em outras traduções vai dizer que Sara desprezou e maltratou Agar. E o que restou para Agar fazer? Quando Agar começou a ser desprezada e maltratada, o que Agar fez? O que Agar achou melhor fazer? Fugir. Quando fugir parece ser a melhor opção. Quando fugir parece ser melhor. Não, mas peraí, Agar vai fugir por causa de quê? Porque começou a ser desprezada dentro de casa pela Sara. Mas foi a própria Agar que começou. Quando a gente quer fugir de algo que a gente mesmo semeou. Sabe aquela humilhação no seu trabalho que te pensa em fugir dele? Humilhação que muitas vezes você passa dentro da tua casa, que te faz pensar em abandonar e chutar o balde. Humilhação ministerial, que você pensa: pastor, na boa, eu vou sair da igreja. Eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso, irmão? Não ache que essa humilhação vem para te expulsar. Não ache que essa humilhação vem para fazer você largar tudo. Até porque se você analisar na Bíblia, no capítulo 16 de Gênesis, você vai perceber que Deus não deu direção alguma para Agar sair de casa. Agar sai de casa porque ela quis. Agar sai de casa porque ela achou melhor sair. Deixa eu te dizer algo. Quem está a fim de receber uma palavra aí? O que você está enfrentando está te empurrando para você viver a sua maior experiência com Deus.
Levanta a tua mão e recebe, meu irmão. Essa humilhação que chegou na tua vida não vem para te envergonhar, vem para mostrar o quanto Deus é na tua história. A história de Agar nesse dia, de alguma forma, é a minha história e a tua também. Ela poderia ter tido uma atitude sim precipitada, mas que no final das contas ela não passava de uma serva. Ela não tinha escolha, ela não tinha direito, ela era uma escrava dependente da casa da promessa. Hoje eu prego para alguém aqui que foi humilhado. Hoje eu prego para alguém aqui que foi desprezado. A palavra de Deus para você é: prepara, no tempo certo Deus vai te levantar, no seu devido tempo Deus vai exaltar. Os humilhados serão exaltados. Essa é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 vai dizer: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua vida. Você recebe essa palavra aí, meu irmão? No seu devido tempo Deus vai te exaltar. A impressão que muitos têm é que talvez Deus se esqueceu de você bem no meio da humilhação. A impressão que muitos têm é que parece que Deus te abandonou bem no meio desse grande desprezo. Agora você vai concordar comigo. Com o quê? Tanto Sara quanto Agar, eu vou repetir, tanto Sara quanto Agar, as duas carregavam uma porção do céu, independente do que uma e outra fizeram. Sara iria dar luz ao Isaac, filho da promessa. Agar daria luz a Ismael, alguém também que dele viria uma grande nação. Está na Bíblia. Então, independente da precipitação de ambas, as duas carregavam uma porção do céu. Pegou, irmão? Deus não se afasta de você porque você errou. Mas a gente tem essa ideia: ah, Deus me ama menos porque eu não estou indo mais à igreja. A gente tem essa ideia: Deus não está me amando mais só porque eu vacilei essa semana. A gente tem essa ideia. A verdade é que Deus não deixa de me amar e não deixa de ser fiel. Ele me ama independente do que eu faço, porque eu sou filho amado do Pai. Na sua identidade celestial não está quantos diplomas você tem. Na sua identidade celestial não está quantas vezes você leu a Bíblia de capa a capa. Na sua identidade celestial não está quantas línguas estranhas você sabe falar. Na tua identidade celestial está filho amado do Pai. Lá embaixo estava: não merecia esse amor, mas o sangue de Jesus entregou, o sangue de Jesus resgatou, o sangue de Jesus lavou, o sangue de Jesus purificou. Na verdade nós não merecíamos esse amor, mas mesmo assim Ele me amou. Romanos capítulo 5 versículo 8, o que vai dizer? Romanos capítulo 5 versículo 8, você pode ler comigo com toda a tua força no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Me explica. Tenta fazer uma conta de matemática, não casa a conta, não fecha nunca. Sabe por quê? Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. Nós éramos totalmente errados, mas mesmo assim Ele nos amou. Nós éramos sujos e mesmo assim Ele nos escolheu no canto da sala. Nós não tínhamos nada para oferecer e Ele nos entregou tudo. Quantos aqui são gratos pelo favor de Deus nessa noite? Será que Deus se lembra? Será que Deus se esqueceu de mim? Aquela madrugada fria, aquela noite sozinho no teu quarto chorando, será que Ele viu a sua lágrima? A vontade de fugir vai ser grande. Não porque alguém fez algo contra você, mas principalmente pelo fato de você achar que Deus se esqueceu de você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Salmos 136, versículo 23. Essa palavra vem com um refrigério para a tua alma. Aquele que se lembrou de nós
quando fomos humilhados. Aquele que se lembrou de nós quando fomos desprezados. Aquele que se lembrou de nós quando fomos maltratados. Aquele que se lembrou de nós quando fomos traídos. Aquele que se lembrou de nós quando puxaram nosso tapete. Aquele que se lembrou de nós quando apunhalaram as minhas costas. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. O seu amor dura para... Não é o seu amor durou somente ontem. Não é somente o teu amor durou hoje. O seu amor dura para sempre. Ei, Agar, a vontade de fugir vai ser grande, mas não saia da casa da promessa. Sustenta firme. Está doendo, permaneça firme na casa da promessa. Está chorando, Agar, permaneça firme na casa da promessa. Está sofrendo, permaneça firme na casa da promessa. Não saia da tua posição, não saia do teu lugar que Deus estabeleceu você. Permaneça firme até o próprio Deus te orientar a se movimentar. Permaneça firme até que o próprio Deus te mostre um novo caminho. Aguenta firme, não fuja da tua missão. Não fuja da tua missão. Aguenta firme, me ajuda a pregar para alguém. Fala para ele, aguenta firme. Aguenta firme. Deus não se esqueceu de você. Agar se levanta e foge. O anjo pediu para ela sair da casa? Não. Agar quis sair. Agar se levanta, arruma suas coisas e vai para o deserto. Quem quis ir para o deserto? Agar. Gênesis capítulo 16, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Eu estou lendo na Bíblia que o anjo do Senhor encontrou Agar bem no meio da fuga dela. Agar foi para o deserto, mas não tem deserto algum que Deus não consiga nos achar. O anjo do Senhor encontra Agar bem no meio do deserto. Sabe o que acontece, meu irmão? A verdade é que o anjo do Senhor sempre vai nos encontrar no nosso deserto. E eu posso falar algo, principalmente nos desertos que eu e você decidimos fugir. Você pode até tentar se esconder no deserto, mas o anjo do Senhor vai te encontrar. Você pode até tentar se esconder em um labirinto, mas o anjo do Senhor vai te encontrar. Você pode até tentar se esconder em uma caverna, mas o anjo do Senhor vai te encontrar. Você pode até tentar fugir, se esconder no teu trabalho, na tua casa, na sua família. Você pode fugir, você pode tentar se esconder, mas o anjo do Senhor, ele sempre vai nos encontrar. Versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Meu Deus. O anjo do Senhor encontra Agar perto de uma fonte no deserto. Fonte de água no deserto, é isso que eu estou lendo? Mas é deserto, mas tinha fonte. Não faz sentido. Fonte de água no deserto, mas é deserto, mas tinha fonte. O anjo do Senhor vai encontrar Agar exatamente perto da fonte. Independente dos desertos que eu e você enfrentamos, Deus sempre vai nos apresentar uma fonte bem no meio do deserto. E eu vou declarar uma palavra para a tua casa. Eu não sei qual é a fonte que você precisa, mas bem no meio desse deserto Deus vai te apresentar uma fonte. Eu não sei qual é a fonte que você necessita, mas bem no meio do teu deserto Deus vai te apresentar uma fonte. Eu não sei se a fonte que você necessita é uma porta de emprego. Eu não sei se a fonte que você necessita é de uma provisão extraordinária, mas Deus manda eu te dizer, prepara, bem no meio do teu deserto, eu vou te apresentar uma fonte. Eu vou te apresentar uma fonte. Eu não sei qual é a fonte que você precisa, se é uma restauração na tua casa, no teu casamento. Eu não sei qual é a fonte de água que você precisa, se é um trabalho, se é a tua saúde emocional, física, mas Deus vai te apresentar uma fonte bem no meio do teu deserto. Olha para o teu vizinho e fala para ele, Deus vai te apresentar uma fonte bem no meio do teu deserto.
Aleluia. Versículo 8. Quando o anjo encontra Agar, o anjo vai falar algo. Pastor, o que o anjo vai falar para Agar? Versículo 8. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai. Espera aí. Agar está fugindo da mão de Sara. Mas o anjo chega e diz: Agar, tu és serva de Sarai. Pastor, espera aí, pastor. O anjo aparece para Agar e lembra para ela exatamente o motivo da fuga, que foi Sara. Na verdade, o anjo do Senhor aparece na minha vida e na tua vida, principalmente na nossa fuga, para nos lembrar da nossa missão. Agar, tu és serva de Sarai. Mas Agar está fugindo de Sarai. O anjo aparece: Agar, tu és serva de Sarai. Mas Agar não quer ouvir Sarai. O anjo aparece e diz: Agar, serva de Sarai. Mas Agar não quer voltar para a mesma igreja que Sara faz parte. O anjo: Agar, serva de Sarai. Você pode até tentar fugir, mas o Senhor, quando se aparecer para você, Ele vai te lembrar da tua missão. Pode fugir, mas o anjo vai te lembrar: Agar, serva de Sarai. Você pode até fugir da presença, mas toda vez que Ele aparece, é para lembrar que você é servo, é para lembrar que você é profeta, é para lembrar que você é filho. Deus está te lembrando da tua missão hoje. Não fuja, Agar, não corra, Agar, essa missão é tua. Agar, serva de Sarai. Deus está lembrando algumas pessoas do lugar que você virou as costas, do lugar que você fugiu, e Deus está falando: pega de volta a tua capa, pega de volta o teu chamado. Esse teu chamado nunca foi teu, ele sempre foi meu para você. Agar, serva de Sarai, não fuja da missão que eu te estabeleci. Volta hoje, volta. Versículo 9. Disse o anjo: volta para tua senhora, se sujeite a ela. Em outras palavras, o anjo está falando: eu não pedi para você fugir. Atenção, toda vez que nós tomamos atitudes precipitadas quando a gente quer, só porque a nossa alma está ferida, Deus sempre vai nos apontar para voltar para o caminho da onde a gente fugiu. Agar, sabe o lugar que você fugiu, que não teve orientação do céu? Volta. Deus está falando com alguém aqui. Sabe aquele chamado que você deixou de canto? Aí Deus está falando: volta e pega. Parou de servir por quê? Aí Deus está falando: eu não te orientei a parar. Volta. Deus está falando: eu lembro quando você abria a tua Bíblia na tua casa e me buscava pela manhã. Volta. Deus está falando: eu lembro quando você entrava no teu quarto, trancava a porta e falava: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E Deus está falando: volta. Deus se lembra quando você ia lavar a tua louça, você colocava o louvor, somente as suas lágrimas caíam e a presença de Deus te renovava. Aí Deus está falando: Agar, serva de Sarai, volta para o lugar que você jamais deveria ter saído. Pega de volta o seu posto, Agar.
O céu não pediu para você sair da casa da promessa. H, pega de volta. Volta, H, faz o caminho da volta, H. H, tira esse orgulho do teu coração. É porque para fazer o caminho de volta a gente tem que abaixar a nossa guarda. Volta, H, não faz isso, H. Volta para a casa da promessa, H. Você está comigo aqui, meu irmão? Versículo 10. Disse mais o anjo, porque agora H não volta apenas com a missão de ser serva. Aí o anjo pensa: antes de você voltar, você não volta da mesma forma que você veio para o deserto. Agora você vai voltar com palavras do céu. H, você veio orgulhosa para o deserto, mas você vai fazer o caminho de volta com palavras do céu. Como assim, pastor? Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida, né, H? De um filho. Você dará o nome dele de... Atenção. H estava onde, gente? No deserto. H estava onde? Deserto. E vai ser bem no meio do deserto que H vai receber do anjo o nome do filho dela. Quem está comigo, diga amém. Pastor, como é que funcionava na cultura da época colocar nome na criança? Eu vou te falar. Na cultura da época não era de forma aleatória que os pais escolhiam o nome dos filhos. Ah, vamos botar nome fulano porque tá legal. Não. Eles, quando escolhiam o nome, não era apenas o nome, eles escolhiam destino. E aí quando percebiam o destino, aí sim eles colocavam o nome. Vamos lá. Agar estava no deserto. Recebe do céu o nome do filho. O que Agar recebe? No deserto. Destino. Eu não sei qual o deserto que você está passando, mas é bem no meio desse deserto que Deus vai te dar o seu maior destino. Vai ser bem no meio desse deserto que Deus vai te dar uma estratégia de você viver uma virada na tua casa. Eu vou repetir, eu estou tomado pela presença de Deus. Vai ser bem no meio desse deserto. Prepara, fique atento. Fique atenta, vai ser bem no meio do deserto que Deus vai te dar uma orientação e você vai viver uma virada. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando, mas foi exatamente no deserto que Agar recebeu o destino que ela carregava. Então quando ela volta para a casa de Abraão, ela não volta de mãos vazias. Meu Deus, eu queria pelo menos uma pessoa comigo. Quando ela tem que fazer o destino de voltar, o retorno, quando ela tem que fazer o caminho de voltar para a casa de Abraão, ela agora volta com destino no ventre. Ela volta agora com um destino marcado pelo céu. Ela foi para o deserto, mas foi bem no meio do deserto que o próprio Deus liberou um destino para aquela mulher. Eu profetizo na tua vida, será bem no meio desse deserto que Deus vai liberar o seu maior destino. Vai ser bem no meio desse deserto que Deus vai te entregar as melhores estratégias para você voltar, para você viver os seus melhores dias com Deus nessa terra. Se você concorda comigo, faz alguma coisa no teu lugar. Não fique parado, não fique de boca fechada. Exalte e glorifique o nome dele. O anjo do Senhor disse: o nome dele será Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Você pode levantar uma de suas mãos, repete essa palavra comigo e fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ouve no meu sofrimento. Obrigado, Senhor, porque as minhas orações chegaram no céu como um aroma suave. Agar, de onde vens? Agar, para onde você vai? Agar estava destruída no deserto, mas uma promessa ainda estava de pé. Por quê, pastor?
dentro de Agar tinha uma semente de promessa. Ismael vem de uma semente de promessa. Ismael vem da linhagem de Abraão. Meu irmão, não desista em meio ao deserto, você carrega a promessa. Olhar a história de Agar é perceber que a história dela nos edifica. Quantas e quantas vezes nós recebemos destinos em meio ao deserto? E eu vou te falar uma coisa, a melhor direção é aquela que vem exatamente quando a gente acha que não tem mais saída. Aí Deus vem na hora e fala assim: faz isso, levanta a cabeça, eu estou com você. Versículo 13 de Gênesis, capítulo 16. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Tu és o Deus que me vê. Minha irmã, Ele te viu quando você estava pensando em desistir. Tu és o Deus que me vê. Ele te viu, meu irmão, quando você achou que não daria mais certo. Tu és o Deus que me vê. Ele te encontrou no seu pior momento. Olha para o teu vizinho e fala para ele: Deus sempre te vê no seu pior momento. Agora escuta. Tu és o Deus que me vê no oculto. Forte. Tu és o Deus que me vê. Você consegue louvar? No secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem... O anjo está cantando, não sei onde está o ama, está cantando. Eu não estou só. Eu não Olha o que Deus está falando, ó, nós sabemos disso. E tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, Deus, eu não pude imaginar. perdi Meu chão. Olha como chora o meu coração. Calma, Gá, aguenta firme nessa vez. E dessa vez Não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. dessa vez e dessa vez. Eu entrei no quarto. Calma, Gá, o anjo tá chegando. Tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. E tu és o Deus que me vê no oculto. E tu és o Deus que me vê no secreto. E tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não Mais uma vez, tu és. não estou Tu és, e tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus do segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Agora escuta.
Uma coisa é Agar, em Gênesis capítulo 16, fugir para o deserto, que ela mesmo cavou. Agora outra coisa é te expulsarem para o deserto. Em Gênesis 16, Agar foge de Sara e vai para o deserto. Em Gênesis 21, Agar está sendo expulsa de casa. Agora a história muda. Porque Agar, você concorda comigo que Agar pela primeira vez fugiu de casa em Gênesis 16? O anjo apareceu e falou: volta. Quando Agar volta, o anjo aparece de novo. E Sara começa a perseguir. Começa a complicação, o filho nasce. E Sara expulsa aquela Agar de casa. Gênesis 21. Quem está comigo, diga amém. Versículo 9. Sara, porém, viu que o filho da Agar, egípcia, dera a Abrão, estava rindo de Isaque. Disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele também é o seu descendente. O que está acontecendo com Agar agora? Agar está sendo arrancada da casa da promessa. Agar agora está sendo excluída da família. Mas para Deus era exatamente o que ele precisava para libertar Agar de uma vez por todas de uma escravidão. O que para você foi expulsão, eu estou sendo profeta para alguém. O que para você foi expulsão, para Deus foi libertação. Pastor, eu sofri muito com relacionamento que terminaram comigo, eu estou mal. Aí Deus está falando: você não percebeu que eu te dei livramento? Ah, pastor, mas me tiraram, me expulsaram. Aí Deus está falando: eu estou te libertando, eu estou te promovendo, eu estou mudando o teu nível. Atenção, igreja, o que para você parecia rejeição na terra era reposicionamento no céu. Deus não perde tempo expulsando, Ele sempre investe tempo libertando. Quem te tirou do lugar não cancelou a tua história, apenas acelerou teu propósito. O homem pode até chamar de expulsão, mas Deus chama de virada. Cadê você? Você pode até achar que estavam te descartando, te colocando de canto, mas Deus estava te desamarrando. Nem toda porta fechada é perda, algumas são correntes se quebrando. Aquilo que te feriu foi o instrumento que Deus usou para te soltar, para te liberar. Deus não permitiu você sair porque você perdeu o valor, mas porque não era mais um lugar para você. Deus te libertou. Deus te libertou. Não foi, meu Deus, não foi expulsão, não me tirar, foi Deus desatando o nó e falando: Agar, nunca mais escrava. Agar, livre! Ai, ai, ai! Agar, seja livre! Deus não te expulsou, Deus não te rejeitou, Deus te liberou. Para de reclamar das mesas que Deus te arrancou. Isso foi livramento. Para de reclamar das amizades que não te ligam mais. É Deus falando: eu estou trocando o ciclo da tua história. Prepara para os novos ciclos que eu estou trazendo. Prepara para as novas conexões. Prepara para os novos relacionamentos. Eu te tirei de um lugar porque não te cabia mais. Ai, 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 ai. Eu te arranquei de um lugar porque lá não te pertencia mais. O que para você achou que era perda,
Para o céu era o empurrão que precisava. Agar na casa de Abraão jamais seria alguém, mas o céu precisava tirar Agar de lá e liberar ela com Ismael para ser uma grande nação. Eu não sei se tem alguém pegando palavra profética aqui. Pode parecer perda, pode não fazer sentido, mas posso te falar algo: libera o que tem que liberar, deixa para trás o que tem que ficar. Agar precisava sair da casa de Abraão sem olhar para trás. Meu Deus, eu estou lutando no mundo espiritual com você. Agar, não olha para trás. Pega Ismael e vai para onde eu vou te levar. Agar, seja livre. Bata na mão de 3, fala para ele: você é livre para viver o melhor de Deus. Você é livre. A unção que despedaça o jugo está aqui. Que as correntes possam ser quebradas no nosso meio. Que as correntes sejam quebradas. Seja livre. Seja livre. Tentaram te prender. Seja livre. Tentaram te calar. Jacará, seja livre, seja livre, seja livre. Meu Deus, quando Deus decide promover alguém, escuta. Quando Deus decide promover alguém, Ele primeiro vai quebrar prisões emocionais. Deus sempre vai usar a rejeição como chave de libertação. Vai lá procurar Davi rejeitado. Exatamente, Deus vira o quadro na história de Davi no meio da rejeição. Procura José. Deus sempre vai virar o quadro da vida de um rejeitado para trazer libertação. Peraí. Você não saiu derrotado, você saiu destravada e liberta. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar. As escamas caíram dos teus olhos, te iludiram. Meu Deus, me deu uma revelação agora. Brincaram com as suas emoções, te iludindo. Deus está falando: eu arranquei as escamas dos seus olhos. Nada fica em oculto diante da presença. Eu tive que entrar nesse negócio para te expulsar dessa zona de prisão. Agar, prepara para viver a maior libertação da tua vida. Olha para o teu vizinho e pergunta ele: você está pronta? Está pronto? Você não saiu derrotado. Pera aí, irmão, bate na mão de alguém e fala para ele: você não saiu derrotado, você saiu destravada e liberta. Destravada e liberta. Eu quero profetizar pelo menos para uma pessoa aqui. O que você chamou de rejeição foi Deus quebrando a tua escravidão. O que você chamou de perda foi Deus mudando o endereço espiritual. Porque tem lugares que pareciam ser proteção, mas na verdade eram prisões disfarçadas que te prendiam. E Deus está mandando eu dizer: eu não estou te tirando porque você fracassou, eu estou te tirando porque você não nasceu para viver preso.
Bata no teu peito, repita comigo: eu não nasci para ser preso, eu não nasci para viver preso. Deus me fez livre, livre. As escamas caíram ao chão, sua agora eu posso. As escamas, oh, e as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. Agora eu posso. Encha teu pulmão de ar e canta. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A palavra do nome dele, a palavra do nome dele, a palavra do nome dele. Agar saiu chorando, mas saiu livre. Agar saiu de casa, né? Mas saiu carregando a promessa. Agar saiu sem direção, né? Mas saiu sendo guiada pelo próprio Deus. Escuta isso, atenção. A expulsão não foi o fim da história dela, ao contrário, foi o começo do maior encontro com Deus que havia. Porque foi exatamente no deserto que Agar conheceu El Roi, o Deus que me vê. Bata no teu peito e fala assim comigo: tu és o Deus que me vê. Pastor, como é que foi a expulsão de Agar? A gente vai falar isso e vamos caminhar para o final da mensagem. Quem está recebendo essa palavra aí? Bora lá. Gênesis 21:14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Entregou para Agar. Tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino, que se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Espera aí. Quando Abraão vai se despedir de Agar, ele não deixa Agar ir de mãos vazias. Para Agar entrar no deserto, Agar teve que receber o que de Abraão? Repete comigo: pão e água. Sabe o que você precisa para entrar no deserto? É isso aí: pão e água. Se faltar pão e água, você morre de fome no deserto. Se faltar água, você morre de sede no deserto. Não tente entrar nos desertos da vida sem o pão da vida. Não tente entrar nos desertos da vida, lutar uma guerra sem a presença de Deus. Se eu não tenho pão e água, eu não entro no deserto. Mas se eu tenho pão e água, pode vir deserto, pode vir tempestade, pode vir até vento contrário, pode vir acusação, calúnia, pode vir falta do que você possa imaginar. Mas se eu tenho o pão e se eu tenho a água, nada vai me faltar. João capítulo 6, versículo 35. Tem coragem de ler comigo? João 6, 35. 1, 2, 3. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim sem o pão da vida não dá. Sem Jesus não dá.
Sem Jesus nós vamos ficar com sede. Meu Deus. Versículo 15 de Gênesis 21. Agora Agar vai se deparar com uma triste notícia. Que triste notícia é essa? Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Foi sentar-se perto dele, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Pastor, o que está acontecendo aqui? Ismael estava morrendo, desfalecendo, acabou a água, acabou o pão. Então Agar teve que olhar para o filho e teve que encarar a realidade da morte de longe, porque ela não suportaria como mãe ver o filho dela perto dela morrendo. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de quem? E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige-lhe, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá aonde você o deixou. Atenção. A Bíblia diz: Agar chorou. A Bíblia diz que o menino chorou. Mas Deus não respondeu ao choro da mãe. Deus respondeu ao choro do menino. Pastor, peraí. O que de forma teológica eu preciso aprender e receber disso aqui? Qual é a diferença dos dois choros? Choro da mãe, um choro no limite humano. Choro da mãe é um choro de quem chegou no estágio emocional mais alto da vida. Sem esperança, sem água, sem recurso. Uma mãe que não aguenta mais sofrer. Ela se afasta para não assistir à morte do filho. Choro de Agar, choro de dor, impotência, choro emocional de dor, choro de quem chegou à estaca zero. Teologicamente, sabe quem Agar representa? O nosso limite humano. Quando a gente não vê mais saída. Quando a gente encara a nossa história e percebe que o que poderemos fazer? Nada. Agar aqui, ela nem chora mais, porque deve lhe faltar lágrimas. Agar talvez nem ora mais, porque deve lhe faltar palavras. É alguém suspirando na alma: eu não aguento mais. Pastor, me fala agora o choro do filho. Você repete comigo assim, fala assim, ó: o choro do filho. Ah, muita gente e pouca voz, vai. O choro do filho. Não era qualquer choro. O choro do filho era o choro da promessa. Segura até o glória que você vai precisar dele. Calma aí. O texto em hebraico, ele vai enfatizar algo. E algo curioso. O versículo vai dizer: Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o choro do menino. A palavra usada no hebraico traduzida é voz, clamor audível. Atenção. Ismael aqui não estava fazendo um discurso espiritual, teologicamente bonito. O que Ismael estava fazendo? Apenas gemendo para sobreviver. Aqui está a chave da mensagem de hoje. Deus responde não à força da mãe Agar, mas à promessa que o filho carregava. Porque antes mesmo disso acontecer, Deus já tinha declarado uma palavra. Me pergunta qual? Gênesis 21, 13. Antes do menino estar desfalecendo, morrendo, antes, ele já estava carregando uma palavra. Que quem disse? Deus. O quê? Farei dele uma grande nação. O menino está prestes a morrer.
Capítulos anteriores, Deus fala: farei dele uma grande. Ou seja, o menino não podia morrer, porque carregava uma palavra do próprio Deus. Agar nem estava orando mais, mas Deus continuava cumprindo aquilo que ele tinha falado. Por quê, pastor? Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Quando a mãe já não tinha oração, a promessa ainda tinha voz. Ai, 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 eu vou pregar. Eu ainda estou liberando uma palavra para você aqui. Deus ouviu a voz da promessa, porque Deus não se compromete com a tua palavra, Deus se compromete com a própria palavra que Ele libera. E quando Deus se compromete com a própria palavra que Ele libera, Ele coloca em xeque, em jogo o próprio caráter dEle. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é fiel para cumprir cada detalhe. Quando Deus olha para Agar, eu imagino Deus pensando: Agar, fica tranquila, porque aquilo que eu falo eu cumpro. Agar, Ismael não morre porque tem promessa. Eu ouvi o choro da promessa. Quando a oração da mãe já não tinha mais força, a promessa ainda carregava uma voz. Eu estou aqui para ser boca de Deus para alguém aqui. Você pode nem estar orando mais, você pode nem estar mais fervendo em oração por Deus, mas uma coisa você não pode negar: a tua promessa ainda clama, a tua promessa ainda tem voz. Dentro de você, você carrega a palavra desde o ventre da tua mãe. Ei, Ismael, não tem como fugir, Ismael. Vai lá, tenta vagar mundo afora, a presença de Deus te resgata. Ismael, você não vai morrer, porque Deus já tinha liberado algo ao teu respeito. Em você farei uma grande nação. Quem tem promessa de Deus vai viver. Quem tem promessa de Deus vai saber que Deus ainda faz nessa terra. Eu pergunto: alguém carrega a promessa de Deus aqui? Versículo 17. Sobe aqui, corre aqui. Você mesmo, varão, sobe aqui, corre aqui. Vem correndo, varão. Deita lá, morto, deita lá, você está morto. Está morto, jovem. Isso, entregou a mesma peça aí, gostei. O menino Ismael, o menino, qual é o nome dele? Estava tentando sobreviver. O choro dele é um choro de sobrevivência. Está aqui. Agar está a um tiro de flecha, longe, olhando de longe. Não, Ismael está morto, mas Agar está de longe olhando e vendo o filho morrer. O anjo do Senhor ouve o choro do menino. O anjo de Deus do céu chama Agar e disse a Agar: vem cá, Agar, o que te aflige? Agar está olhando a promessa morta. O anjo do Senhor está conversando com Agar, mas Agar está olhando a promessa morrendo. Tem dias que você só encara a promessa morrendo, né? Tem dias que é difícil você olhar para uma promessa que Deus entregou para você, parece que ela está morrendo. É Agar vendo uma promessa desfalecendo na frente dela. O anjo disse para Agar: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Fala comigo, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá aonde você deixou. Ou seja, Agar nem ouvia mais a voz do menino, mas o anjo do Senhor estava vendo e ouvindo. Versículo 18. Agar, faz o seguinte. Fica aí, Agar. Agar, você vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, Agar, olha para a promessa que você deixou,
Porque eu não te pedi para abandonar a promessa. Deus está falando com alguém. Tem gente aqui que abandonou a promessa. Aí Deus está falando, olha para a promessa. Não tem como você levantar sem antes encarar a realidade de algo que você deixou. Deus está falando, olha para a promessa. Você consegue olhar para a promessa, H? É. Depois que você olhar para a promessa, você vai ter que fazer o caminho da volta. Porque você possivelmente deixou Ismael e saiu chorando. Mas H, para você voltar, você vai fazer o caminho da volta das lágrimas. É Salmos 126? Aquele que sai chorando, derramando a sua semente, voltará, colhendo os seus feixes de alegria. H, faz o caminho da volta. H, quando você se deparar com a promessa, fica tranquila, o anjo do Senhor vai te ajudar a levantar a promessa que um dia você achou que estava morta. Alguém pronto para levantar a promessa? Pode levantar a promessa, H. Está pronto para levantar a promessa que para você achou que estava morta? Pode levantar a promessa, H. H, fica tranquila, porque você vai ver essa promessa crescer. H, fica tranquila, você vai ver essa promessa ficar forte. O que para muitos acharam que estava morto, quando a presença de Deus chega, faz levantar. Deus está liberando algo para alguém aqui. A promessa de Deus está voltando a renascer dentro de você. Se você pega essa palavra, fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar. A promessa vai voltar a viver. Jogue tuas mãos para os céus. Vamos cantar, vamos adorar o nome do Senhor. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver.
acontecer com esse deserto? E esse deserto Vai chegar. O Senhor está cuidando de Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. O deserto está chegando no fim, Agar. A promessa vai voltar a viver, Agar. Deus está trazendo pessoas de volta à vida hoje. Deus está trazendo libertação no nosso meio. E eu não posso encerrar essa reunião sem antes orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Toda a igreja, toda a igreja. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão no teu coração. Não deixa que nada te distraia. Eu preciso orar por você. Você não veio aqui à toa. Foi a própria presença de Deus que te atraiu aqui nesse lugar. Deus, Ele te convidou aqui para você viver uma virada nele. Deus viu que você precisava ser levantada. Deus viu que o teu coração precisava ser aquecido nessa noite. Você sabe que essa palavra foi para você. Enquanto você estava ouvindo a palavra, você pensou: meu Deus, parece que o pastor está pregando a minha história. Só falta ele dizer o meu nome. Que Deus é esse? Se é o Deus desse pastor que está falando é de verdade, eu quero que ele mude a minha vida. Pastor, eu estou cansado de tentar fazer da minha forma. Eu estou cansado de tentar fazer do meu jeito. Eu quero te abençoar. Eu quero orar por você, toda a igreja de olhos fechados, com a mão no coração. Esse é um momento de novos começos, novos passos, novas realidades, novas identidades. Deus está trocando o teu destino, está te dando uma nova história. Pastor, eu quero ser abençoado por Deus nessa noite. Pastor, eu quero viver um novo começo nessa noite. Pastor, eu estou cansado de tentar fazer da minha forma. Pastor, eu quero fundamentar o meu lar, a minha casa na presença de Deus. Pastor, eu estava frio na fé, eu estava afastado. Eu quero que Deus reacenda a chama do meu coração novamente. É por você que eu estou aqui, meu irmão. É para você que eu quero fazer essa oração. Se você deseja receber essa oração, eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar uma de suas mãos o mais alto que você puder. Eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma. Foi Deus que te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua realidade. Você não pode ir embora sem antes dizer esse sim para Deus e deixar Ele mudar a tua vida. Pastor, me abençoa, ora por mim. No 3, joga a tua mão mais alto que você puder, que eu vou orar por você. 1, 2, 3, faz sinal com a tua mão aqui na lateral, lá atrás, ali na ponta, lá atrás. Fica com a tua mão levantada. Um dos nossos voluntários vai te dar um abraço aí agora.